Nosso boa tarde, que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos proteja. Conforme havíamos combinado no final do ano passado, estaríamos este ano, durante o ano inteiro, na rogativa e na expectativa de que Jesus nos abençoasse, que ficássemos encarnados, para trabalharmos o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra primordial, importantíssima para as nossas almas em aflição serem bem conduzidas aqui na Terra. Então, durante o ano, estaremos explorando alguns temas do Evangelho segundo o Espiritismo, para que pudéssemos, então, fazer as reflexões necessárias e mais profundas, no sentido de aproximarmos o nosso fazer, o nosso falar, o nosso pensar, das recomendações de Jesus. Rogamos, então, proteção e inspiração, pois que a tarefa, ela é urgente e necessária. Precisamos propor para o espírita da modernidade as lições imortais de Jesus, tão necessárias para que possamos, então, coadunarmos o nosso pensamento com a proposta do Cristo. Jesus, o modelo e guia, o mais perfeito, proposto, então, para que nós fizéssemos um repensar da nossa vida, procurando seguir a sua mensagem. Ali no Evangelho, Kardec teve então a lucidez, o bom senso e o trabalho justo e perfeito de separar os fatos, as narrativas, aquilo que não era a moral de Jesus, trazendo então para os espíritas do terceiro milênio um roteiro infalível para as felicidades vindouras. Nesta obra encontraremos as recomendações necessárias para que nós possamos então sermos aspirantes à felicidade. Quando a gente vai ler o Evangelho, a gente percebe que na parte que prefacia a obra tem uma mensagem. Essa mensagem, invariavelmente, ela não é muito analisada pelos espíritas. E como nós não temos pressa, estaremos então folheando o Evangelho, meditando sobre ele, para, inspirado pelos benfeitores espirituais, trazerem as mensagens. Nós também, nessa primeira oportunidade, não nos arvoramos em avançarmos muito na obra. Para falar bem a verdade, companheiros de ideal, nós encontramos imensa dificuldade, porque as narrativas ali exaradas são tão importantes e tão profundas que, apesar dos nossos esforços e tentativas, nós não conseguimos avançar mais que uma página e meia e ficamos. Mas queremos trazer, na tarde e noite de hoje, algumas reflexões sobre o que está ali exarado. É o prefácio da obra e a parte primeira do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E fomos buscar, então, em obras auxiliares do Espírito Bezerra de Menezes, e muito particularmente do Espírito Emmanuel, algumas orientações desses benfeitores que estejam linkadas com a proposta ali exarada. Então, Kardec começa a falar assim: esta mensagem reflete o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade da obra. Ela é, então, uma síntese perfeita do que nós iremos encontrar na obra. E a mensagem, ela é ditada pelo Espírito Verdade, o mentor espiritual, que a gente lendo mais profundamente nas obras complementares, nós vamos identificar ali a figura augusta de Jesus. Então, Kardec era assessorado diretamente por Jesus em momentos especiais, durante toda a parte da sua obra e do seu messianato. E essa mensagem,
ela é realmente muito profunda, porque ela traz ali informações que nós não podemos mais desvalorizar. E o Espírito de Verdade, ele começa a sua narrativa dizendo assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército, que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. Semelhantes estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Os Espíritos do Senhor, as virtudes dos céus. E aí nós pegamos e começamos a fazer um link, então, com os ensinamentos kardecianos. E nós começamos a perceber que existe nos princípios espíritas como que uma solidariedade entre a comunidade humana que se encontra sem o corpo físico, desencarnada, portanto, e aquela que se encontra encarnada. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, são aqueles companheiros da retaguarda que já fizeram o caminho que nós estamos ousando trilhar e fazer. Nos nossos esforços diários, então, estabelecemos uma luta não mais contra o outro, mas contra nós mesmos. E procuramos nessa encarnação, que é uma encarnação decisiva para o nosso sucesso reencarnatório, haja visto que estamos aprendendo lições importantíssimas que nos remetem não para fora de nós, mas nós, espíritas, abençoados então pelas luzes da terceira revelação, estamos estabelecendo uma luta não mais contra o outro ou contra alguém, mas sim contra nós mesmos. Esses Espíritos do Senhor, as virtudes dos céus, eles já fizeram isso. Eles já são aqueles portadores de luzes e virtudes. Eles já fizeram a grande tarefa de reformarem-se, iluminarem-se, e por isso são aqueles que, portadores das virtudes, libertaram-se então da ignorância, libertaram-se então dos vícios, e hoje, sob o comando do Altíssimo e coordenados pela figura augusta de Jesus, eles mergulham na densidade do corpo físico para nos auxiliarem no processo de regeneração. Qual imenso exército, então, dando-nos uma ideia de que não são poucos aqueles que saem dos seus mundos ditosos e felizes e, obedecendo às ordens do grande arquiteto do universo, mergulham na densidade do corpo físico, pois que é da lei que o homem auxilie o homem. E é necessário, então, o mergulho na densidade do corpo físico, encarnar-se para, como nós, experimentar, então, as dores e as oportunidades de ensinar aqueles que caminham na retaguarda. Espalham-se pela superfície da terra semelhante estrelas cadentes. E aí nós queremos, então, fazer uma análise, né? E aí a gente começa a entender, né, o quanto que essas luzes penetram, então, as densas trevas que estão mergulhados, aqueles, os retardatários de Jesus, que somos nós, com os nossos pensamentos equivocados, com a nossa pouca visão, com as nossas limitações morais, com a dificuldade que temos ainda de perceber a bondade divina, os atributos da divindade, e como nós, apesar de acharmos que não, como nós somos, cada um de nós, importantes nesse processo que se inicia de transição e de regeneração da Terra. Não podemos mais menosprezar, pois que a divindade já colocou como o tempo oportuno, e são chegados os tempos, e o tempo urge, vai falar a benfeitora Joana de Ângeles, para que nós então, depois de informados, constelados, instruídos, esclarecidos, agora mais conscientes, possamos dar os nossos testemunhos e fazermos a diferença no seio social onde estamos localizados. Por isso que Jesus continua falando assim: eu vos digo em verdade, como falava
naqueles dias bucólicos da Galileia, em verdade vos digo, agora ele fala, eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos de todas as coisas e hão de ser restabelecidas a verdade no seu verdadeiro sentido. Depois de noites trevosas e de longos séculos de escuridão, quando o homem, fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, então, deturpa toda a mensagem de Jesus, tentando fazer com que a verdade não chegasse e o progresso também não se estabelecesse. Fizeram o que quiseram da mensagem de Jesus. E ele sabia que fariam isso. Por isso que ele afirma que são chegadas os tempos das verdades serem restabelecidas no seu verdadeiro sentido. E aí os benfeitores espirituais, então, através de médiuns abnegados e através da lucidez kardeciana, nos trazem as orientações seguras para nós nos guiarmos. Muitos de nós, se não tivéssemos as orientações e as diretrizes seguras das páginas espíritas, das mensagens espíritas, nos comportaríamos novamente como homens comuns. Mas vem, através da bondade de Deus, esses médiuns abençoados, então, com as suas mediunidades em ação, nos trazendo as mensagens que vertem dos céus para os nossos espíritos sequiosos de luz e aflitos. E nós somos visitados então pela dor, pelo sofrimento, pelo constrangimento, mas não nos desesperamos mais, pois que encontramos nas orientações dos benfeitores espirituais as diretrizes seguras que nos proporcionam a paz, a serenidade, o equilíbrio necessários para avançarmos. E ele continua que essas mensagens vêm para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E é isso que nós encontramos depois de um tempo na intimidade da casa espírita. A luz chega aos nossos olhos e nós começamos a perceber a beleza em tudo que nos cerca, não só nas coisas, na natureza, nos reinos inferiores da criação, no vegetal, no animal, mas nós, os espíritas, já conseguimos ver a beleza no reino hominal, no outro, naquele que caminha conosco. Dissipam-se então as trevas e confundidos ficam os orgulhosos, e os justos são glorificados com as mensagens dos benfeitores espirituais. E a nossa razão, o nosso bom senso, a nossa lógica nos diz que é assim, pois que ali a racionalidade, ali o bom senso, ali a lógica, ali o sentido para o sofrimento. E aí nós começamos, nas nossas inferioridades, na nossa pequenez, na nossa pouca evolução, começamos então a entender a grandiosidade dos desígnios de Deus para nós. Quando a gente mergulha nos textos, quanta beleza! A imortalidade da alma, então, passa a ter um significado todo especial. E a gente começa a entender os mecanismos que a inteligência suprema do universo disponibiliza para a nossa evolução. E começamos a entender, então, que o caminho é longo e árduo. A maioria de nós nos encontramos na planície. Precisamos subir aos montes. E subir aos montes requer esforço, sacrifício e renúncia, mas vale a pena. Para aqueles que fazem bom uso do seu livre-arbítrio, renunciam às portas amplas do mundo, estudam, se disciplinam, começam a perceber então os caminhos luminosos preparados pelos benfeitores espirituais. E aí ele vai falar das comunicações. As grandes vozes dos céus ressoam como trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. E aí a gente começa a perceber, né? E para aqueles que sofrem, para aqueles que perderam os seus amados em tenra idade, ou mesmo na idade avançada, ontem mesmo nos encontrávamos em mais um desses que partiram. E partiu na longevidade da sua existência, aos 74 anos.
trafegando com seu veículo pela rodovia, teve o seu trajeto obstruído e bateu num caminhão que saía de um posto. E a mãezinha querida de uma companheira espírita parte de forma dramática do corpo físico. E a companheira, que já recebeu as luzes necessárias, tem que ir reconhecer o corpo no IML. Imaginemos o drama. Apesar do corpo disforme, machucado, a companheira eleva o pensamento numa prece e propõe à mãe, médium que ela é, que tenha a lucidez de perceber que o pai ali se encontra para auxiliá-la no processo do passamento. Naquele momento que poderia ser de dor profunda e de revolta, a filha, orientada e protegida, agradece à mãe por tudo que recebeu nesta vida e se despede. É o bom senso espírita, é o ensinamento espírita, é a prática espírita que nos dá a oportunidade de sermos finalmente equilibrados diante dos dramas da existência. E os benfeitores espirituais, então, eles soam com as suas trombetas. E o cântico dos anjos são ouvidos, porque essas orientações não são da terra, são de mundos mais regenerados, ditosos e felizes. E os nossos ouvidos, muitos de nós ainda, não estamos preparados para ouvir tantas verdades. Alguns nos deslumbramos diante dos fatos espíritas apresentados como processos de evolução. Mas, depois de um tempo, conseguimos então perceber que existe uma organização, existe um ordenamento, existe uma preocupação de Deus para com aqueles que se encontram ainda na retaguarda. E eles falam assim: nós vos convidamos, a vós homens, para o concerto divino. Porque vem nos trazer os benfeitores espirituais que existe uma musicalidade na evolução. E não são poucas as mensagens espíritas que vão nos falar do concerto divino que fazem os mundos em seus movimentos. E nada é silêncio, nada é vazio. E nós já conseguimos perceber então que existe toda uma organização para que as nossas almas ouçam. E nós precisamos ouvir urgentemente para que a nossa vida passe a ter mais sentidos. E aí ele faz o convite: nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Mas esse concerto não é com S, onde eu quero consertar o outro, através de admoestação, através de uma verbalização, através de um reprochamento, através de uma advertência. Não, o convite de Jesus é para que nós participemos do concerto celestial, porque há música no movimento, mas poucos percebem. E ele fala assim: fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Então é um pedido do Espírito de verdade para que nós pensemos de uma forma que possa haver unidade, para que os princípios espíritas sejam finalmente entendidos e atendidos, para que os nossos pensamentos sejam enfeixados, porque todos nós carecemos criar na intimidade da casa espírita um ambiente favorável para que as nossas mazelas espirituais sejam curadas, para que os nossos obsessores sejam de nós afastados. E isso não acontece de uma forma miraculosa, não. É preciso que haja, então, unicidade de pensamentos, de sentimentos, harmonia nas nossas relações. E nós somos aqueles que somos convidados a vivermos um pouquinho do céu aqui na terra. Construirmos, então, um ambiente favorável para a nossa evolução. Homens, irmãos, a quem amamos, ele vai falar: estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros,
porque eles sabem do poder do amor. Ora, quem de nós ama indistintamente? Nós conseguimos amar tão pouco e tão poucos. Essa é a nossa realidade espiritual. Mas nesta encarnação, o convite é daqueles que nos amam, porque eles amam indistintamente. Muitos deles mergulham como estrelas cadentes na intimidade planetária e assumem corpos, alguns disformes. Eles não têm mais vínculo nenhum com o planeta e nem com as criaturas que aqui habitam. Eles vêm para promover a evolução, trazerem as luzes da ciência, da filosofia, das artes, por amor a Deus. E aí as verdades científicas são reveladas. É por amor a Deus que eles fazem isso. E como Jesus ia falar dessas coisas há 2000 anos atrás? Era necessário que nós avançássemos em inteligência. Era necessário que nós avançássemos em ciência. Hoje estamos prontos, aproveitemos essa encarnação. Homens a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, porque é da lei. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, ele fez com que estremecesse as bases das relações humanas aqui na terra. Moisés, a lei. Jesus, o amor. Kardec, a justiça, a reencarnação. E a gente vai estabelecer então a conexão entre as grandes revelações. E esses grandes reveladores, companheiros de ideal, precisam ser estudados, meditados. Porque a proposta do mestre é falar assim: amai-vos uns aos outros, mas não é aquele amor superficial, não é aquele amor eros, não. É um amor crístico. Porque ele coloca uma vírgula e fala assim: fazendo a vontade do Pai. E quem de nós faz a vontade de Deus aqui na terra? Os nossos passos lentos, a dificuldade que temos de amar, é exatamente porque nós não fazemos as vontades de Deus. Agora estamos ouvindo e atendendo ao apelo de Jesus, finalmente. E nós vamos ver aqui a preocupação dos benfeitores espirituais, porque a grande mole humana não entende a mensagem de Jesus. E não atende à mensagem de Jesus. Senão a realidade planetária seria outra. E ele conclui assim: fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino de Deus. E ele conclui a mensagem, né? Porque o reino de Deus trazido por Jesus não é daqui. A proposta é que nós o instalemos através do nosso sacrifício, através da nossa dor. A gente trabalha e vai conseguir isso. Aí Kardec vira a página e começa a trabalhar aquela que seria a obra que deveria nos acompanhar do berço ao túmulo. Mas nós relegamos, nós não apresentamos o Evangelho para os nossos filhos. Olha que incoerência. As nossas salas de juventude estão vazias. Nós não falamos de Jesus para as nossas crianças. E é uma incoerência. E eu que já fui evangelizador por mais de 5 anos, eu ficava pensando: meu Deus, se consola doutores, se consola juízes, promotores, advogados e todas as criaturas da terra, por que não pode consolar a criança? E aí, um fenômeno: as pessoas vêm na casa espírita, trazem os seus filhos, eles ficam ali 10, 12 anos e depois desaparecem da casa espírita. Nós nunca mais o vemos. E o pai e a mãe continuam vindo, sozinhos. E nós que já estamos na casa espírita há mais de 25 anos, depois os recebemos, já na fase adulta, barbudinhos, crescidinhos, obsediadinhos. Quanta loucura! O Evangelho de Jesus é para todas as gerações. E para todas as fases da infância, da juventude e das fases maduras. Urgentemente precisamos rever. Então Kardec vai nos trazer o Evangelho do nosso Senhor Jesus na proposta e na visão segundo a doutrina dos Espíritos.
Mas ele vai separar os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas e fundadas pela igreja dos dogmas. Ele separa tudo isso e ele se atém à moral de Jesus, o ensino moral de Jesus. Porque, na visão dos espíritos, a moral de Jesus é a mais pura. É o suprassumo da evolução. É o que nós precisamos. Ele é o modelo, ele é o guia. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, então, a resposta mais curta: Jesus. E ali, Kardec, então, obediente que era, propõe, então, a moral de Jesus aos espíritos do terceiro milênio. E passa, então, a doutrina espírita a ser, se Jesus era a porta, passa, então, a doutrina espírita a ser a chave. E com a chave do conhecimento espírita, nós entramos no reino de Jesus. Porque aí as suas lições passam a fazer sentido para a nossa vida. Companheiro e companheira, estuda Jesus, entende os seus ensinamentos e terás o que quiseres aqui na terra. Depois que nós trouxemos Jesus para o nosso dia a dia, que realmente nos dedicamos na busca do conhecimento, do ensinamento do Mestre, nós conseguimos modificar algumas atitudes, conseguimos avançar um pouco, e a humanidade carece de homens esclarecidos. Estamos muito distantes daquilo que seria o ideal, da nossa meta. É óbvio, carregamos nos nossos corações ainda sentimentos que nos envergonhamos, pensamentos que ficamos chocados muitas vezes. Essa é a nossa realidade espiritual. Mas com o que conseguimos amealhar até agora na intimidade da casa espírita e dos textos, avançamos muito em tudo o que precisamos para sermos relativamente felizes aqui na terra. Conquistamos tudo o que precisamos, porque Jesus realmente faz parte do nosso dia a dia. A primeira coisa que fizemos quando levantamos é meditar nos textos do Mestre. Antes de comermos qualquer coisa, alimentamos a nossa alma. E diariamente, antes do sol nascer, estamos com o livro espírita à nossa mão e à nossa disposição. Diariamente. Quando todo mundo vai dormir, voltamos aos textos. Depois de exaustos e cansados, entregamos então o nosso corpo e o nosso espírito parte aqui da terra. E é reconhecendo as nossas imperfeições, é exatamente sabendo aonde que nós estamos, é que nós avançamos. Não há ilusão então no ensinamento espírita. Ante a exposição da verdade, vai falar Emmanuel, no livro Fonte Viva: não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Nós estamos sendo expostos à verdade. Podia ser qualquer outro, mas somos nós. E é hora de meditarmos, companheira e companheiro, por que nós estamos recebendo tanto da divindade? O que quer Deus para o nosso caminhar? E o que espera o Criador das nossas ações? Porque são muitas as verdades que recebemos. E a verdade nos traz responsabilidades. Por isso, não te esquives sobre as luzes que recebes. A luz que recebemos na intimidade da casa espírita, que nos torna homens possíveis de fazermos a diferença no seio social, é para que nós o façamos, não é para reter, não, é para multiplicá-la. As luzes que recebemos dos benfeitores espirituais não é para que projetemos sombra. A luz é para que saia de nós alguma coisa de bom que modifique aquele que tem a conduta menos adequada no seio social. Para os homens em particular, então, vai falar:
constitui em particular aquele código, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida pública e da vida privada. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem de Jesus, é um código de como nós devemos nos comportar naquele processo de relação com o outro, mas é um comportamento que vai além. Ele não tem uma dimensão, ele não tem uma fronteira, porque ele estabelece um roteiro para mim, enquanto ser individualizado, enquanto criatura a caminho da evolução, a caminho da perfeição. Mas o que nós precisamos perceber é que ele também estabelece um código, uma regra de como nós devemos nos comportar com o outro. E se nós observarmos bem o Evangelho, ali o roteiro de como nós estabelecer também um contato com a divindade. Então é eu comigo mesmo, com a minha luta, com a minha imperfeição, eu na minha relação com aquele que caminha comigo e a minha relação com Deus como está. E a gente vai folheando o Evangelho e é um caminho luminoso. Nós vamos encontrar ali o roteiro das mais remotas civilizações, ensinamentos de todas as religiões, das mais antigas, todas elas resgatadas e apresentadas em livros que nada custam, porque você pode baixar da internet, em páginas de valor irrisório. E nós compramos tantas coisas e deixamos de comprar muitas vezes o Evangelho para o nosso filho. É finalmente e acima de tudo o título da nossa palestra: o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento da ponta do véu que nos oculta a vida futura. E essa, vai falar Kardec, é a parte que será objeto exclusivo dessa obra. A gente precisa dar mais atenção aos apontamentos kardecianos. Ele vai falar aqui o objeto exclusivo dessa obra, porque ali o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Experimenta, companheiro e companheira, então, te afastar das propostas dos benfeitores espirituais. Dor, sofrimento, ranger de dentes, perda de possibilidade, de oportunidade. E mais uma vez, nós iremos falir no nosso processo de regeneração. O Espírito Bezerra de Menezes vai falar a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai dizer assim: é o nosso zênite de amor, é as nossas maiores possibilidades. A gente perde tanto tempo. Por isso que ele vai dizer assim: não há tempo, nem seria justo malbaratá-lo. E aí, muitos de nós desencarnaremos como espíritos arrependidos, porque não aproveitamos as orientações dos benfeitores espirituais. E aí vêm os benfeitores espirituais nos trazerem notícias dos espíritas que estão desencarnando e não fizeram nada aqui na Terra, ou quase nada. Não fizeram a diferença, não foram algodão entre os cristais, não foram a água que dessedenta, não foram a luz que ilumina, não foram a mão que afaga. Olha quantas responsabilidades nós temos. Kardec vai continuar: toda a gente admira a moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade, todos lhe proclamam a necessidade. Poucos, no entanto, o conhecem a fundo, menos ainda os que a compreendem e que sabem lhe deduzir as consequências. Os benfeitores espirituais sabiam o que estavam falando a Kardec. Poucos lhe conhecem, menos ainda os que compreendem, menos ainda os que sabem deduzir as consequências. E façamos uma pergunta a nós. Eu fiz, a resposta foi não. Conhecemos a Jesus?
Compreendemos as lições do Mestre? Sabemos lhe deduzir todas as consequências? E aí ele continua mais um pouquinho e vai falar assim: o Evangelho para o maior número dos seus leitores, pasmem, está lá no Evangelho, busquem lá, capítulo 1, parte 1. Os benfeitores vão dizer assim: é ininteligível. Lógico que os benfeitores não estão falando do Evangelho segundo o Espiritismo, eles estão falando do Evangelho que foi manipulado, que foi adulterado, para atender os interesses mesquinhos da humanidade que querem implantar o reino de Deus aqui na Terra. Os deslumbrados pelo poder temporal, aqueles que aprisionaram consciências. E tem muitos espíritas, oradores espíritas, confrades espíritas, que ficam lançando anátemas a essas criaturas. Os meus estudos, as minhas conjecturas me dizem que somos nós, esses que usamos o Evangelho de Jesus de uma forma equivocada. Somos nós hoje que queremos libertar as criaturas do erro e uni-las diretamente a Deus, que usamos Jesus para nos promovermos aqui na Terra. Os antigos sacerdotes, aqueles que escravizaram consciências, somos nós os espíritas, companheiros, não são os outros não. Então nós somos aqueles que na contabilidade das nossas existências somos os maiores devedores, e não os seres privilegiados da criação. Acordemos para essa realidade espiritual. É isso que nos caracteriza, é disso que nós devemos aperceber. Em Vinha de Luz, então, o Espírito Emmanuel vai falar assim: é natural, portanto, a colheita de desilusões. Não conhecemos quase nada. É natural, então, não poucos serem os desiludidos na intimidade da casa espírita. Urge reformarmos isso. E ele continua assim: toda crença distante do Cristo pode redundar em séria perturbação. Para nossa infelicidade, companheira Valdemira, não são poucos as palestras que nós ouvimos na intimidade da casa espírita e Jesus não é citado uma única vez. Não são poucos os expositores espíritas que não fazem referência a Kardec uma única vez, sendo que Kardec e Jesus são os nossos mestres, as nossas maiores referências. E nós nos perguntamos: que espiritismo é esse que querem fazer no terceiro milênio? Urge então resgatarmos a mensagem espírita, fazermos esse alertamento, que com certeza não vai ser bem visto por algumas pessoas. Essa obra caminhando então para as nossas conclusões. É para uso de todos. Porque Kardec tinha, orientado pelos benfeitores espirituais, um propósito. A ética espírita, a moral espírita, ela é ecumênica. A proposta kardeciana não é de uma religião simples, comum, convencional, tradicional. A proposta kardeciana é que a doutrina espírita servisse de reflexões mais profundas a todas as religiões, ao judaísmo, a árabes, a católicos, a protestantes, a todos. Todos podem se beneficiar do conhecimento espírita. Então, ele vai dizer ali, no capítulo 1, na parte 1, essa obra é para uso de todos. Todos podem aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Imaginemos, companheiros, o ideal. A hora que o nosso falar, o nosso viver seja em conformidade com o de Jesus. Quantos gozos, quantas felicidades, quantas bênçãos
que vida teremos? Mas nós fizemos as nossas escolhas. Muitos de nós estamos resgatando os nossos débitos pesados, companheiros que temos que suportar, almas frágeis que temos que reconduzir, corpos cansados que temos que amparar. Nenhuma dessas pessoas se vinculam a nós imerecidamente. Pensemos nisso. Aos espíritas, então, o Evangelho segundo o Espiritismo oferecem explicações que lhe concernem de modo especial, porque para nós, alguns dogmas espíritas, como a reencarnação, é fácil de serem aceitos, para outros não. E aí é um pouco mais complexo assimilar-lhes os ensinamentos. E aí ele vai dizer assim: as instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes dos céus que vêm esclarecer aos homens e convidá-los à prática do Evangelho. Nesse mundo de sombras, de densas sombras, de desigualdades, de miserabilidade moral, onde o analfabetismo campeia e jovens que são instruídos a peso de ouro concluem ensinos universitários e não sabem analisar um texto, onde as inteligências humanas não conseguem avançar, contextualizar. E aí nós penetramos nos organismos sociais e o percebemos corrompidos, em templos que deveriam ser sagrados. E o movimento espírita não está imune, e nós precisamos encontrar as vacinas e medicamentar o movimento espírita desses ataques das trevas, onde Jesus não é estudado, Kardec não é estudado, referências bibliográficas esdrúxulas são colocadas às mãos de pessoas que têm tão pouco tempo para se dedicar ao estudo da obra espírita. E nós retardamos o nosso passo. E novamente somos convidados, então, à prática do Evangelho. É grave a hora que vivemos e precisamos nos aperceber disso. Comprometemo-nos, vai falar Bezerra de Menezes, a restaurar a primitiva pureza cristã entre os homens, vivendo de maneira condizente com os ensinos do Evangelho. E aí eu fico imaginando, né? A pena ou a voz do Bezerra falando com aquela voz grossa dele através de Valdo Pereira Franco. Tu te comprometestes, companheiro de ideal, em restaurar o Evangelho de Jesus aqui na terra. Tu também, companheira. É tarefa das mais nobres, porque Jesus não foi entendido e nem compreendido. E os espíritas mergulharam, não é para ficar isolados na intimidade da casa espírita dando passe. Não. Nós temos que sair daqui e nos expormos. O convite é celeste. Há o comprometimento. Nós nos comprometemos. Avalistas espirituais endossaram. Nós queremos pular a fila. A fila da reencarnação é longa. Bilhões de almas querem mergulhar na densidade do corpo físico e não conseguem. E nós imploramos a Jesus a derradeira oportunidade, porque agora nós faríamos. A nossa voz se soltaria e nós enfrentaríamos a maldade, a iniquidade e a hipocrisia. E o que estamos fazendo? Nós juramos em soluço e em lágrimas que defenderíamos Jesus aqui na terra, que educaríamos os nossos filhos nos princípios espíritas e que o nosso fazer, o nosso proceder seria alinhado com o pensamento de Jesus e que estabeleceríamos um combate, um bom combate contra a maldade e a incredulidade. Tornemo-nos maleáveis à inspiração superior, de modo a realizarmos a tarefa, mais de uma vez interrompida,
vai alertar Bezerra de Menezes. Tornemo-nos maleáveis à inspiração superior. Na medida que tu avanças, companheiro, tens um anjo à tua disposição. Te dedica, te sacrifica, outros virão te auxiliar. Novas luzes, então, perceberás à tua volta. Inspiração maiores farão parte dos teus dias. Mais nobres serão as tuas atitudes. Mas é preciso que tu avança. E aí Bezerra pergunta assim: que mais aguardamos? O que mais precisamos saber, conhecer, ouvir, ler para nos movimentarmos? 2014 não é ano da Copa do Mundo para espírita. 2014 é ano do Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus 150 anos. Concluiremos com fonte viva através do Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Evitemos a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição. O Chico, seu jeitinho mineirinho, trazendo a mensagem do Emmanuel. O espírito que foi convidado por Jesus para fazer o caminho há mais de 2000 anos e se recusou. Agora, como um roteiro luminoso, vem nos trazer a orientação oportuna, que estudar é importante, mas harmonizarmos-nos com a lição evangélica da proposta do Cristo é tarefa que urge. Portanto, Valdemira, companheiros, a nossa profunda gratidão pelas oportunidades mensais que temos. Se não fosse vocês, meu espírito indisciplinado provavelmente não estudaria. Eu agradeço a paciência, a tolerância, pois que acredito que as nossas almas se unirão nesse caminho redentor da evolução. E oxalá alguns dos irmãos encarnados aqui possa multiplicar as lições imortais de Jesus, o Mestre de Nazaré, que fala-nos aos nossos ouvidos e às nossas almas há 2000 anos, que espera que as nossas atitudes sejam mais coerentes, que o nosso falar seja mais harmonioso, que as nossas reflexões sejam mais profundas. Que Jesus nos abençoe. A oportunidade é única. O contato com a lição dos imortais é oportunidade bendita na esteira das nossas existências. Caminhar com Jesus é tarefa de gigante, pois que seremos como foram os nossos antepassados, humilhados, caluniados, injuriados e usados. Que Jesus, nos nossos momentos de dor, pare, pois que esse é o caminho para nos reencontrarmos com a verdade. Na singeleza da casa espírita, a luz dos benfeitores espirituais penetram a nossa alma, e não mais o sofrimento, a depressão, a angústia nos visitará. Ó Jesus, compadece-nos de nós, aqueles que somos os teus retardatários, das nossas imensas dificuldades, das tarefas que temos que fazer. Abençoa-nos então o caminho e sustenta-nos na nossa fé. Muito obrigado, meus irmãos.